Olá, você está no canal do César Blue. Hoje vim à Sicília provar a gastronomia tradicional. Estou em uma pequena cidade chamada Taormina, uma das mais bonitas de toda esta ilha, que além disso é a maior de todo o Mediterrâneo. E acredito, a que mais recebeu influências de toda a cultura, justamente mediterrânea. Por aqui passaram normandos, fenícios, gregos, até mesmo espanhóis, e toda essa mistura de culturas. Foi um verdadeiro caldeirão para dar origem a uma gastronomia única que eu vim descobrir. Ao restaurante mais valorizado da cidade. Chama-se Osteria Tarrita, é um restaurante tão popular que você tem que esperar bastante até conseguir uma mesa. Na verdade, nós vimos a fila que tinha, nos disseram para voltar em 1 hora, porque está completamente lotado. E além disso, naquele exato momento, o resto dos restaurantes da rua estava completamente vazio. Isso só indica que a comida aqui deve ser maravilhosa, e espero que seja. Acordei cedo para vir de Palermo e já estou morrendo de fome, então vou entrar para ver o que está rolando. Já estou aqui no interior do restaurante, exatamente 1 hora de espera para conseguir entrar na sala interna. Aqui estamos mais frescos, com o ar-condicionado, com a cozinha às minhas costas, cozinha aberta que eu adoro porque dá para ver como eles preparam os pratos. E o que eu mais gosto nesse momento é dar uma olhada no cardápio para que a comida chegue o quanto antes. Agora, mais do que nunca, estou com muita vontade e fome. Como sempre, começo pelas saladas, que costumo deixar para a segunda rodada. Vou destacar a caprese. Que bom, é a salada de mussarela e tomate típica da ilha de Capri, em frente a Sorrento, Nápoles. Não é da região, mas é uma salada que gosto muito. Hoje vou pedir só coisas locais. Vamos ver aqui nos antipasti o que eles têm, pois tem vários tipos de bruschetta, que são como uns pãezinhos com diferentes ingredientes. Na parte de cima. A caponata é um prato muito típico da Sicília, talvez o mais típico. Também pedi a parmigiana outro dia e lulas fritas. Depois, como primeiros pratos, servem massas de vários tipos. Alla norma, com ragu, lasanha e ravioli. Os pratos principais incluem peixes e carnes, sendo o peixe-espada o mais típico da Sicília, e também as sardinhas, que são muito típicas, assim como os camarões, as gambas vermelhas grelhadas. De carne, eles têm o entrecote, o frango, as almôndegas e depois passamos para as sobremesas, começando pelo tiramisu, que é um clássico em toda a Itália. Também tem o canolo de ricota, a torta de pistache, o sorvete de limão e a cassata siciliana. Cardápio mais do que pista para a sentença. E agora sim que comece a comilança. E a festa começa com tudo incluso. Não chamo de sabor grátis, pois o coberto custa 2,50 €, mas já vem com a bebida. Essa torradinha, essa bruschetta com tomate, parece que também tem cebola. Não sei se ele disse que tem sardinha. Na seção de vinhos havia apenas o chamado vinho local. E ao pedir a garrafa, vi que é o vinho da Osteria di Tarrita, um pitito siciliano. Vinho, então, local, com indicação geográfica protegida. Vou começar justamente provando o vinhozinho. Tudo bem, é tradição que o vinho esteja em temperatura ambiente nos lugares onde chegamos, o que tira um pouco da graça. Pedi um balde de gelo, a garrafa está aqui, mas o ideal é que fique na temperatura certa. Mas em todos os restaurantes da Itália em que pedimos vinho, ele estava em temperatura ambiente. Enfim, vamos ver. E o pãozinho? Parece que é um pão crocante e gordinho. Que pão gostoso! É um pão integral, é pão torrado, muito tomate temperado com um pouquinho de manjericão. Não é sardinha, o que tem é cebola. E bom, tomate pra caramba. E continuamos com a caponata, um dos pratos mais emblemáticos da Sicília. Sem dúvida, é um ensopado agridoce de berinjela frita, aipo, cebola, alcaparras e azeitonas. Normalmente é regado com um pouco de molho de tomate e vinagre, algo muito característico do seu sabor. Costuma ser servido frio ou, no máximo, em temperatura ambiente, como aperitivo. Em alguns lugares colocam pinhões, aqui eu não vejo. Esta é a porçãozinha que vem no tamanho. Vim com minha mãe que está do outro lado da câmera. Vou ir repartindo, então tudo o que eu for pedindo, a gente vai aproveitando juntos. Aliás, também trouxeram o pão, que cesta de pão incrível. A aparência é do mesmo pão do aperitivo, mas dessa vez sem tostar. E parece ser um bom pão. O pão estava ótimo. Agora vamos provar a caponata. Se você já veio à Sicília ou pretende vir, isso é praticamente obrigatório, indispensável nas mesas sicilianas.
Que delícia, mas está muito gostoso. É feito com tomates cereja. Está como se fosse assado morninho, está muito bom. Que caponata gostosa, só legumes. Nesses dias de excessos que estamos cometendo aqui na Itália, um pouco de verdura cai muito bem. E são verduras assadas. A caponata está deliciosa, hein? Não leva pinhões, mas sei que alguns usam. Tem um toque suave de vinagre, mas bem suave. Muito gostosa a berinjela. Mas olha, a porção é bem pequena, não é? Prato para compartilhar, mas como pedimos muita comida, não vamos passar fome e talvez nem consigamos terminar tudo. Te digo que está muito bom, e nesse caso não tem problema ser um prato pequeno. Mas por outro lado, eu diria que até mesmo para uma pessoa me parece pouco. Está ótimo, e o pão delicioso. Hoje vai ser dia de muitos carboidratos, hein? Continuamos. Este também é um dos símbolos da gastronomia local. Pasta alla norma, um dos pratos mais famosos da Sicília, que é uma verdadeira homenagem à culinária de Catânia, que fica aqui ao lado. Receita simples, massa. Neste caso, parece um spaghetti de Nápoles. Bem, um macarrão enorme que leva molho de tomate caseiro, berinjela frita, manjericão fresco e um toque bem generoso, como você pode ver, de ricota salgada ralada. Diz-se que o nome do prato vem da ópera Norma, de Bellini. Também nascido em Catânia, porque era tão perfeito que era comparado a uma obra-prima. Então, esse é o pratinho que eles te servem nessas panelinhas, que é muito legal. Vou dividir com minha mãe meio a meio e experimentar. Na verdade é paqueri, famoso em Nápoles, mas parece que também é muito usado aqui. Que delícia. Pois é, o macarrão que normalmente preparam mais em Nápoles, também colocam aqui para acompanhar esse tipo de ratatouille. Eu disse isso em cada vídeo e vou continuar dizendo nos vídeos. Quando eu provar a massa na Itália, a massa na Itália é muito melhor nos lugares onde eu provei, tá? Também fui a vários restaurantes italianos em Madrid, Espanha, e não achei esse tipo de massa. O sabor que a massa pega aqui, quando é salteada na frigideira, nesse caso com todos os legumes. A ricota é um queijo fresco italiano parecido com requeijão, mas não é requeijão. A mistura fica ótima com a ricota e esse queijo levemente salgado. Como eles preparam os molhos aqui? Que berinjela gostosa! Não é igual à caponata, esse molho está al dente, sem exagero. Muitos acham que a massa na Itália é sempre muito al dente, mas isso não é verdade. É massa fresca e está extremamente deliciosa, Por algum motivo, só este restaurante tinha fila enquanto os outros estavam vazios. Sinto muito orgulho sempre que encontro um lugar assim e posso compartilhar com vocês. Se você está gostando desse roteiro de restaurantes pela Itália, olha, já vai deixando um like e um comentário sobre coisas que você gostaria que eu experimentasse nos próximos vídeos. Por aqui pela Itália, porque eu sei que vou voltar. E sim, pão com macarrão, nota 10, o macarrão, a norma, viu? Mas um total 10 sigo, nunca ouvi isso na vida. Macarrão com sardinha, um dos pratos mais tradicionais e curiosos da Sicília, unindo mar e terra. Sardinhas frescas, funcho, uvas passas, pinhões, um pouquinho de açafrão, tudo isso misturado, nesse caso, novamente com paccheri. E finalizado, olha só, aqui com farinha de rosca torrada, que é conhecida como o queijo dos pobres. Vou dividir com minha mãe, que está aqui atrás das câmeras, aproveitando muito. Pois é, aqui estão as sardinhas. Eu as vi ao servir, são frescas, não de lata. Que cor tem esse molho? Minha Nossa Senhora, está super fumegante, mãe. Vamos ver como está? Por enquanto peguei só o ensopado. Adoro esse negócio de queijo dos pobres, pão torrado, e as sardinhas estão deliciosas, mas deliciosas mesmo. Que mistura estranha. Bem, é tipo umas sardinhas com tomate, tem uns pinhões bem pequenininhos. Como me impressiona o tomate que eles têm na região, me impressiona de verdade. E como que eles preparam? Vou te contar uma coisa. Outro dia mesmo em Nápoles vi um prato chamado a genovesa, mas não era de Gênova. E eu ouvi muito falar de um pesto siciliano, mas quase nenhum restaurante da Sicília serve esse prato. No entanto, no lugar onde vou gravar amanhã, que fica bem mais ao norte, eles têm o pesto siciliano. Acho que essa receita é mais do norte, caso você também estivesse se perguntando. A mistura no prato me parece sensacional. Eu adoro o prato, mas curiosamente, e para ser sincero, minha mãe me disse que ela gosta mais do outro. Que essa preparação não a fascina tanto. Eu realmente adoro. Dou nota 10. Também é verdade que eu fico muito animado e acho muito divertido aumentar a pontuação de um prato. Se é algo que está delicioso. E ainda por cima, é novidade para mim. Porque o fator novidade, você há de concordar, é importante em tudo o que a gente experimenta na vida.
A primeira vez é sempre inesquecível e geralmente a melhor, principalmente nos restaurantes comigo. A primeira vez que vou a um restaurante, sempre gosto mais do que na segunda. Nunca aconteceu o contrário. Um prato de massa desse lugar já serve como principal, ainda mais considerando que comi metade do anterior e metade do atual. E olha, não estou cheio nem nada, mas dá para perceber que é bastante comida. Digo isso porque a caponata era bem pouquinha. E aliás, aqui dá para ver os pinhões bem pequenininhos. E essa é a cor do molho que, insisto, na minha opinião, está uma delícia. Concordo com minha mãe em uma coisa. Gostei mais do primeiro prato, mas ambos estavam deliciosos para mim. Na verdade, eu pediria de novo se viesse a este lugar. Continuamos com o peixe-espada grelhado. Também é um prato simples, muito mediterrâneo e muito popular aqui, já que é o peixe mais consumido da ilha. A coisa é bem simples. O filé de peixe-espada grelhado com um fio de limão e acompanhado de uma pequena salada de tomates com cebola. Esse peixe é capturado principalmente no Estreito de Messina, por onde passa a balsa que nos trouxe. E é um prato que, embora tenha pouca elaboração, é um verdadeiro clássico e deve ser pedido sem dúvida. Vou compartilhar com minha mãe um prato simples, peixe fresco, acredito eu. Está realmente feito na brasa. Não sei onde estão as brasas, pois aqui não vejo, mas dá para notar que foi feito na brasa. Fica meio seco, para ser sincero. Está bom, mas nada especial. Eu gosto, mas gosto muito mais do tomate. Olha só que coisa, hein? Agora fica o dilema se coloca limão ou não. Eu vou colocar um pouco. Isso não quer dizer que se usa no peixe quando está ruim. Em várias culturas, o limão é usado para acidificar pratos, como peixe e frutos do mar. Não era porque não estivesse bom, mas antes, quando o peixe estava ruim, tiravam um pouco pelo gosto, com o limão. Mas não significa que sempre que você coloca limão, o peixe está estragado. Me parece que fizeram demais, hein? Para o meu gosto. Acho que de tudo que já provei na Itália na minha vida, e já vim aqui algumas vezes, esse é o prato que menos me agrada. Não está ruim, mas tinha que experimentar. Peixe local. Os camarões vermelhos são famosos aqui, mas já comi muitas vezes. A cebola está deliciosa. É de Etrópia, perto da Calábria, onde nasceu meu amigo Pino Prestanetti, a quem mando um abraço. O alimento mais famoso de Etrópia, de longe, é a cebola. Eles vendem em todas as barracas ao longo da estrada. Se você comprar um imã de lembrança, vem a cebola junto. Em todo lugar falam dela. É levemente picante, deliciosa, o molho é ótimo e o azeite de oliva é muito saboroso. Não vou falar do azeite que muitos já devem estar comentando aí. Esse azeite está ótimo. Adoro o pão e a louça de barro esmaltado. Muito bonita. Seguimos. Uma no cravo, outra na ferradura. Uma de peixe, outra de carne. Esses são os involtines de carne à siciliana. Rolinhos de vitela recheados com pão ralado, queijo, alho, uvas passas e pinhões. São feitos na brasa e espetados em palito. E desta vez vem acompanhado de uma generosa porção de batatas que tem um aspecto sensacional. Que aparência! Os pratos estão bem apresentados. Vou compartilhar de novo e ver como estão. Vamos ver como estão os rolinhos de carne? Estão deliciosos, mais deliciosos mesmo, viu? Exatamente, feitos na brasa. Eles enrolam o filé aqui no palito. O filé é bem fininho, enrolado e tem um pouquinho de queijo. Vai um pouco de queijo, mas dá para ver. Está muito bom. Bom, filezinho macio de vitela. Como está o tomate? Como fica a batata cozida e depois frita? Que acompanhamento. Nossa, que delícia. As batatas são nota 10, hein? Minha mãe sempre diz alegremente que prefere isso ao peixe. Mesmo assim, acho esse prato pequeno. No sentido da quantidade, porque está tão bom, tão bom. Comida muito bem apresentada, muito bem preparada na sua frente. Aqui dá para ver perfeitamente como eles preparam tudo. Todos os pratos usam massa fresca e são preparados na hora, por isso podem demorar um pouco. Devem ter outra cozinha além da aberta, pois este prato e o peixe foram feitos na brasa, mas ali não vejo as brasas. Os involtini me lembram muito os kebabs que experimentei em Dubai, no restaurante CZN Burak. Também se parecem com os kebabs que experimentei na Grécia, que lá se chama gyros, se não me engano. Mas não são os kebabs do Doner Kebab, daquele rolo de carne que gira e eles fatiam, né? São espetinhos com carne moída ao redor do espeto que ficam girando. Por isso se chama gyros na Grécia e não sei por que se chama kebab na Turquia, que é de onde o nome se originou. Pelo que eu acho, posso estar errado, mas enfim, deve ser que kebab também é algo que gira.
Acredite ou não, isso vai enchendo, mas sempre tem espaço para a sobremesa. Este é o bolo de pistache, uma sobremesa popular na Sicília, especialmente em Bronte, famosa pelos melhores pistaches do mundo. Bolo com farinha de amêndoa, que é recheado com creme de pistache e decorado, claro, também com pistaches. E a outra sobremesa super conhecida é o canolo ou cannoli siciliano. É uma casquinha crocante em forma de tubo, feita de massa frita e recheada. E olha só, na hora com creme suave de ricota de ovelha. Adoçado normalmente com um pouquinho de açúcar e, como você vê agora, polvilhado com pistaches. Isso normalmente era feito no carnaval, mas hoje em dia é como as rabanadas, que não são comidas só na Semana Santa na Espanha, mas o ano todo. O mesmo acontece com o canolo siciliano. O segredo de um bom canolo ou cannoli está em recheá-lo bem na hora de servir. Digo isso porque vimos um monte de confeitarias em Palermo, em Catânia e em Siracusa, onde eles já deixam tudo pronto. Isso é mais para turista. Essas são minhas sobremesas. Não precisa compartilhar. Minha mãe pediu os dela. Oh, caramba! E eu digo isso porque você já sabe que eu sou muito guloso e não tem nada melhor do que um final feliz. Que delícia! O bolo de pistache, acho que a massa leva um pouco de farinha de amêndoas. O quê? Está muito bom. Francamente delicioso, embora sendo uma sobremesa de pistache, eu sinto pouco pistache, sinto pouco mesmo. Bom, vamos ver, o autêntico cannoli siciliano. Que delícia! Da última vez que vivi isso também estava com minha mãe, mas no norte da Itália, em Veneza. E lá eles vendem muito, mas como eu disse, já vem recheados. Não é como agora, que dá pra ver que esse acabou de ser recheado. Muito gostosa a creminha de ricota, bem suave no açúcar, é uma massa frita muito parecida com a dos pestinhos. E isso é tudo por hoje. Espero que o vídeo não tenha sido um pestinho, né? Por isso você chegou até aqui. E por isso eu te lembro que, se você gostou, não esqueça de deixar um super like. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal, é completamente grátis. E se além disso você ativar o tolon, o sino das notificações, o YouTube te avisa quando sair o próximo vídeo. Que também será aqui em terras italianas, experimentando novos pratos dessa gastronomia tão deliciosa. Isso é tudo por hoje. Nos vemos no próximo restaurante. Tchau!